Boa tarde a todos. Vamos dar início à coletiva sobre os dados da balança comercial brasileira do mês de dezembro de 2020. Participam hoje conosco o secretário de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Lucas Ferraz, e o subsecretário de Inteligência e Estatística de Comércio Exterior, Erlon Brandão. Boa tarde, secretário Lucas. Boa tarde a todos. Muito bem, então a ideia nossa seria aqui apresentar os principais resultados da balança comercial para o mês de dezembro e, em seguida, apresentarmos também os resultados da balança comercial para o ano de 2020, né, do ano de 2020. Preliminarmente, eu gostaria de fazer uma breve análise, muito breve análise da conjuntura internacional, né, de 2020, tentando dar um pouco mais de embasamento, né, para a análise dos resultados que nós vamos apontar, e também falarmos um pouco das nossas expectativas para o ano de 2021, já também com a nossa expectativa, né, com a nossa previsão para os resultados da balança do ano corrente. Então, eu pediria aqui para o secretário Erlon Brandão para que ele edite a nossa apresentação, e eu começaria, então, falando dos resultados das nossas impressões e expectativas em relação à conjuntura de 2020 e 2021. Podemos passar? Bom, como todos nós sabemos, né, o ano de 2020 foi um ano muito caracterizado, né, por um cenário de incertezas, né, a respeito do grau de profundidade e extensão da pandemia da Covid-19 em nível global. Para que tenhamos uma ideia do nível de volatilidade, né, das expectativas, das previsões que foram feitas no começo de 2020, né, o FMI, por exemplo, previa em janeiro de 2020 um crescimento do PIB global da ordem de 3,3%, expectativa essa que foi atualizada para menos 4,9%, portanto uma queda em junho de 2020, e mais recentemente, em outubro, o FMI novamente atualizou sua expectativa de queda para um valor um tanto menor, da ordem de menos 4,4%, uma queda menor. Para o crescimento do comércio internacional, a volatilidade não foi diferente. Por exemplo, a Organização Mundial do Comércio previa um crescimento positivo, né, de 2,7% no final de 2019 para o volume, né, do comércio internacional. Essa estimativa passa para uma queda no intervalo extremamente amplo de menos 13% a menos 32% em abril de 2020 e, mais recentemente, para uma queda no comércio mundial esperada da ordem de menos 9,2%, isso em outubro de 2020. Podemos passar, ela? Sim. Bom, a crise mundial que nós vivemos e continuamos vivendo, ela foi caracterizada por choques simultâneos de oferta e demanda, uma crise bem diferente das crises anteriores. Foram impostos lockdowns em vários países, restrições à movimentação de pessoas, que afetaram drasticamente, né, o trânsito de mercadorias entre países e as cadeias de suprimento, com especial queda no setor de serviços, que é um setor que requer, via de regra, contato, né, físico entre as pessoas, e o setor de bens manufaturados também foi um setor que performou muito mal, né, de forma geral. A partir do terceiro trimestre desse ano, de 2020, do ano passado, observa-se, então, uma forte recuperação, não só da economia brasileira, como também do resto do mundo. Importante ressaltar que 94 países implementaram medidas comerciais relacionadas ao combate à Covid, né, à pandemia. Boa parte dessas medidas foram restrições, né, à exportação de produtos relacionados à pandemia. O padrão de comércio mundial, é importante também ressaltar, foi muito guiado, né, pelo padrão de comércio das maiores economias do mundo. E no caso brasileiro, pelos países da região asiática, né? O nosso comércio ele foi em muito guiado pelo ritmo da recuperação dessas economias. Então, a forte resiliência das nossas exportações brasileiras, aqui um gráfico do volume das exportações mundiais e brasileiras com ajuste sazonal, né, um gráfico mensal, mostrando que a forte resiliência das exportações brasileiras foi muito influenciada pelo ritmo de recuperação da região asiática, sobretudo a China, né?
E daí que o maior impacto negativo que nós tivemos, né, no volume exportado pelo Brasil foi verificado em janeiro, né, do ano passado. Esse padrão, como todos nós sabemos, ele difere muito do observado no resto do mundo, onde o volume exportado ele foi mais duramente atingido, né, do que no caso brasileiro, e a recuperação ela ocorre mais claramente a partir de maio, né, do ano passado, maio de 2020. Com relação às importações, aqui também um gráfico, né, do volume das importações mundiais e brasileiras com ajuste sazonal, gráfico com dados mensais. A gente nota que o perfil dos volumes importados sugere que a queda da atividade econômica ocorrida no Brasil ela foi mais tardia, né, vis-à-vis a queda ocorrida no resto do mundo. Por outro lado, a velocidade de recuperação das nossas importações, que reflete também a recuperação da nossa atividade econômica, é claramente mais rápida no Brasil, né, do que no comparativo internacional. Basta ver que, por exemplo, conforme mostrado no gráfico, de julho a outubro, o ritmo da recuperação brasileira, em termos de importações, é equivalente ao ritmo observado no resto do mundo, mas para um período mais amplo, no caso aqui, de maio a outubro, e o Brasil de julho a outubro. Em termos de conjuntura externa para o ano de 2021, a expectativa é que a economia mundial deverá crescer alguma coisa da ordem de 4,2%, né, segundo as informações da OCDE, mas o nível de incerteza deve permanecer elevado. Com relação à recuperação do comércio mundial, a expectativa divulgada recentemente pela Organização Mundial do Comércio, né, é de um crescimento de 1%, contra uma média próxima, é bem mencionar, contra uma média próxima de 3%, que foi o crescimento médio do comércio internacional do começo desse século até os anos mais recentes. Então, uma taxa de crescimento relativamente alta, evidentemente, de uma média, de uma base de comparação baixa. Com relação à taxa de câmbio, a nossa expectativa é de um cenário de relativa estabilidade, uma taxa média em 2020 ao redor de 5,16, para 2021, alguma coisa, uma taxa média ao redor de 5,1. Com relação à conjuntura doméstica, a nossa expectativa é de recuperação da demanda interna, com um crescimento estimado do PIB brasileiro em 2021 entre 3,2% e 3,8%, que é o que prevê o Banco Central, contra uma queda estimada de menos 4,4% a 4,5%, que é o que prevê o governo brasileiro. Com relação à produção industrial, temos uma expectativa de crescimento também, de acordo com as expectativas de mercado, de 5%, após uma contração projetada de 5% em 2020 também. Com relação à safra de grãos, os dados da Conab de dezembro mostram uma expectativa de crescimento da área e crescimento da produtividade da nossa safra. Então, temos aí uma expectativa de safra recorde de 265,9 milhões de toneladas, 3,5 superior à safra do ano passado. Portanto, dadas as expectativas, né, para esse ano de 2021, dada a análise que fizemos em 2020, a nossa expectativa para a balança comercial, portanto, para o final desse ano, é um crescimento das exportações da ordem de 5,3%, atingindo, ao final de 2021, 221,1 bilhões de dólares exportados. Para as importações, nós prevemos um crescimento da ordem de 5,8%, ao final de 2021, atingindo um total importado de 168,1 bilhões de dólares. Com relação à corrente de comércio, nós prevemos um crescimento de 5,5%, atingindo ao final de 2021 389,2 bilhões de dólares exportados e importados, e como consequência, um saldo comercial estimado ao final de 2021 da ordem de 53 bilhões de dólares, um crescimento 3,9% maior, né, do que o saldo observado em 2020, que foi de 51 bilhões de dólares. E agora eu passaria, então, a palavra para o subsecretário Erlon Brandão, que dará continuidade a essa apresentação, apontando aí os resultados de dezembro e também os resultados de 2020 como um todo consolidados para a nossa balança comercial. Obrigado, secretário.
Tivemos aqui exportações na ordem de 18,4 bilhões em dezembro e importações também de 18,4, né, com um déficit comercial de 42 milhões de dólares. Esse é o segundo déficit para meses no ano, tivemos um déficit em fevereiro também, mas esse déficit ele foi causado por operações de nacionalização de plataformas de petróleo em dezembro, o que causou esse grande crescimento das importações aqui de 40%. Foram nacionalizadas 5 plataformas, no valor de 4,7 bilhões esse mês. Eu recordo aqui que o regime Repetro, ele acabou em 31 de dezembro, né? Então teve esse acúmulo dessas operações no último mês do ano. Ele foi substituído por um novo regime, que é o Repetro SPED. E se desconsiderarmos essas operações, essas plataformas, mesmo assim há um crescimento da importação no valor, um crescimento de 4% das importações. Portanto, haveria um superávit comercial, como é sazonalmente esperado nesse valor também de 4,7 bilhões. Então, temos essa característica, né, desse resultado do mês de dezembro. E agora, voltando aqui para as exportações, tivemos aqui uma leve redução das quantidades importadas nesse mês, de 0,8%, e uma certa estabilidade no preço, né, que levou a esse resultado. E essa exportação, essa redução do valor exportado, ele foi influenciado principalmente por redução das vendas de bens agropecuários, né? A gente está aqui na entre-safra agrícola, é normal você ter um movimento menor desses bens nesse mês. Tivemos também uma redução de bens da indústria extrativa, principalmente de petróleo, aqui teve uma redução no mês. O petróleo ao longo do ano, eu vou detalhar aqui, mas ele vem diminuindo o valor exportado por conta de preços menores, mas tivemos um crescimento aqui de bens da indústria de transformação, né? Tivemos alguns crescimentos nesses últimos meses desse segmento, né, o que mostra aí uma recuperação da demanda mundial por esses bens. E o que causou aqui a queda dos bens agropecuários foi o quantum, né, de menos 19,6%. Estamos num período como eu disse, estamos num período de entre-safra, então qualquer variação, qualquer valor a menos exportado acaba pesando muito, né, por conta de uma base baixa. Nas indústrias extrativas, tivemos aqui uma redução do quantum, mas o preço crescendo 14,2%. Nós temos observado aí nesses últimos meses um fenômeno aí das altas cotações do minério de ferro, né? Nesse último mês, o preço do minério de ferro apresenta um crescimento de 50% em relação aos preços praticados em dezembro do ano passado, né? Então, observamos aí uma recuperação dos preços nesse mês, né, que terminou o ano com certa estabilidade, diferente do que vem acontecendo no ano. Do lado da importação, temos aí também a indústria de transformação com esse grande crescimento aqui de quase 50%, muito influenciada por essas plataformas de petróleo, né? Mas também temos outros bens aí com crescimento nesse setor, sobretudo insumos eletroeletrônicos, né? Os bens intermediários, em geral, eles vêm crescendo. Aqui são os movimentos de preço e quantum, né, das categorias de importação, também que mostra aqui que é o quantum que influenciou, e esse quantum aqui, ele não leva em conta essa questão das plataformas. Então, realmente, essas plataformas, como são valores atípicos, né, quando construímos esse índice, esses volumes, eles são tirados, né, da base, são outliers. Então, esse grande crescimento do quantum aqui denota mesmo essa recuperação, esse movimento, né, que vem ocorrendo, da recuperação das importações, como o secretário apontou. E também, como o secretário Lucas apontou, uma característica do ano é a sustentabilidade das nossas exportações. O secretário mostrou em volume, mas mesmo em valor,
a média diária ela vem se mantendo ao longo do ano. E do lado das importações também pelo valor em média diária também observamos o mesmo fenômeno de recuperação, né, com valores crescentes desde junho, julho, e com uma curva bastante inclinada aqui nos últimos meses. Em dezembro quando olhamos para esse dado de valor, observamos essa questão das plataformas, né, que ajuda a explicar, né, esse crescimento de 40% aqui em dezembro. Mas mesmo sem elas, repetindo, temos um crescimento de 4%, que seria o segundo crescimento de importação no ano, né? Tivemos um também em fevereiro. E esses movimentos, eles culminam com essa exportação de cerca aí de 210 bilhões de dólares, valor 6,1% inferior ao valor de 2019, esperado, né, por conta aí de toda a conjuntura e a queda na demanda externa. Eu cito aqui a terceira previsão da SECEX, que esperava, segundo a previsão, a queda esperada era de 6,7% e terminou o ano com 6,1%, então uma previsão muito próxima, né? Tivemos um grau de precisão muito grande. E do lado da importação, tivemos 158,9 bilhões de dólares importados, o que era esperado era uma queda de cerca de 13%, a queda veio de 9,7%, então teve uma importação melhor do que a que esperávamos, né? Então, o que denota também uma atividade econômica melhor do que a esperada. E o que fez com que o saldo comercial fosse de 51 bilhões em 2020, enquanto o que o esperado era de 55 bilhões, né? Mas valores muito próximos, né? E na corrente de comércio, a redução no ano foi de 7,7%. Aqui, para contextualizarmos em que momento estamos aqui em relação a preços e quantidades, né? Por conta de uma demanda mundial fraca, os preços reagiram, né, com queda, e estamos aí num nível de preços mais ou menos de 2009, né, muito próximo da crise financeira, da última crise financeira mundial. Por outro lado, os volumes exportados pelo Brasil, eles seguem crescendo, né, e são recordes. Eu vou citar aqui mais à frente os principais produtos aqui com recordes em volumes exportados. E o que mais influenciou o desempenho positivo, né, positivamente, o desempenho da exportação brasileira foram os bens agropecuários, com crescimento aqui de 6%, né, cito aqui soja e milho, café, que estão nessa categoria. Os bens das indústrias de transformação, por outro lado, apresentam aí uma redução de 11,3%, e da indústria extrativa uma redução de 2,7%. Essa redução da indústria extrativa, ela é puxada por queda dos preços. Como eu falei, os preços do petróleo, né, foram muito afetados pela queda da demanda internacional. Por outro lado, o Brasil é um país muito competitivo, né, os volumes cresceram, e no total dessa categoria o volume aumentou 4,7% no volume exportado. E um destaque aqui positivo aos volumes de bens agropecuários, com crescimento de 5,5%, que fez com que o volume total exportado pelo Brasil no ano crescesse 1%, né, com redução aqui das indústrias de transformação de 2,2%. E os preços aqui todos negativos, né, de todas as categorias, com maior estabilidade para esses bens agropecuários, né, que são mais resilientes aí a queda de renda, né, dos consumidores. E aqui são os principais produtos, né, dividido nessas categorias que eu citei: a soja com aumento de 13% no ano em volume, e o café com um crescimento também de 7,2%. Temos aqui do lado da indústria extrativa
O petróleo, com um grande aumento de 18,5% e uma queda de 31,6% nos preços, né, que fez com que as receitas fossem 18,9% menores. E do lado da indústria de transformação, também os destaques positivos são esses bens da indústria de transformação de origem agrícola, né, como açúcar, celulose e carne bovina, né, que tiveram aí os volumes crescentes. A celulose, mesmo com esse volume, o preço caiu 24,4%. A celulose é um grande termômetro da atividade econômica, né, porque em grande medida o papelão, ele se destina a embalagens, né, então o preço caiu muito, mas como o Brasil é um país muito competitivo nesse segmento, continuou aqui aumentando os volumes embarcados. Temos aqui também o crescimento de veículos, a redução das exportações de veículos de passageiros de 28,4%, né, 26,5% na quantidade, e veículos de transporte também 25%, e aeronaves, uma queda aqui de 35,9%. A redução dos veículos está muito associado à queda da demanda da Argentina, que é um principal parceiro do Brasil nesse segmento, mais 70% das exportações desses produtos se destinam a esse mercado, e aeronaves exportado principalmente para os Estados Unidos, né, em dado aí as restrições de movimentação, é um setor aí que foi muito afetado pela pandemia. E aqui, como eu disse, destacamos produtos com recorde, com embarques recordes neste ano. Temos aí o petróleo bruto, 70 milhões de toneladas, açúcar, 31 milhões, farelo de soja, 17,5, a celulose, 16 milhões, os óleos combustíveis de petróleo e minerais bituminosos, 15,5 milhões de toneladas, café, algodão, carne bovina, frutas, carne suína, café torrado. Quanto aos óleos combustíveis, eu cito aqui que em janeiro de 2020 entrou em vigor uma norma internacional limitando o combustível de navios a um teor de enxofre de 0,5%. E o Brasil, como possui a capacidade de oferta desse combustível mais limpo, com menos enxofre, ele foi muito beneficiado, né? Então cresceu muito a demanda por esse bem, e o Brasil exportou volumes recordes em 2020. E quanto aos destinos, a China, que é um grande comprador de soja, minério de ferro, petróleo, carnes também, foi o principal crescimento aqui de 7,3% entre os principais destinos, né? 33,4% das exportações brasileiras em 2020 se destinaram a esse mercado, que somou 70 bilhões de dólares. Temos aqui também os crescimentos no ano para a África, sobretudo alimentos, Oceania, que é um mercado menor, e, por outro lado, redução aqui das exportações para a Argentina de 12,7%. Essa redução ela já foi muito maior, né, até meados do ano era mais de 30%, né, e com a recuperação do segundo semestre, esse percentual de queda foi se reduzindo. Temos aqui uma redução das exportações para os Estados Unidos de 27,2%. A pauta de exportação é muito composta por petróleo, né, que sofreu muito com a queda de preços, e aeronaves, né, por conta de uma redução da demanda, né, por esses produtos. Para a União Europeia tivemos uma queda aqui de 13,3% no ano. E do lado da importação, todas as categorias aqui de produtos, né, de atividade econômica apresentaram redução no ano, com a indústria de transformação caindo 7,7%, agropecuária 3,9%, indústria extrativa 41,2%. E uma redução aqui de tanto dos preços quanto das quantidades, exceto nos bens agropecuários, aqui que tiveram um aumento da quantidade importada de 2%.
Aqui é uma outra visão das importações por destino. A que segmento da economia esses bens se destinam, né? No ano, temos um crescimento de bens de capital de 17,6%, mas esse crescimento é muito influenciado por essas operações contábeis de nacionalização de plataformas, que acabam distorcendo, mas observamos aqui uma redução de todas as demais categorias, né? Os bens intermediários, que são insumos, eles vêm reduzindo menos, tiveram um crescimento em dezembro, mas a redução aqui foi de 9,4% no ano. Bens de consumo com redução de 13,7%, e combustíveis e lubrificantes, por conta aí da queda dos preços internacionais, mas também caiu o volume importado pelo Brasil desse segmento, que combinou com essa queda de receita de 39,1%. Aqui temos as origens, com queda das importações de praticamente todas as origens. A menor queda aqui entre as principais, eu cito China, Hong Kong e Macau, de 2,7%. Observamos aqui nos últimos meses um aumento também dessa origem, por conta de uma maior demanda desses bens intermediários, né, sobretudo os eletroeletrônicos, né, como mencionei. Temos uma queda de importação de produtos da União Europeia de 12,9%, e dos Estados Unidos 19,2%, e da Argentina também uma redução aqui das compras de produtos argentinos de 25,6%. O Brasil também importa muito bens do setor automotivo desse mercado, né? Então a demanda brasileira também menor fez com que essas importações reduzissem. Esses são os principais destaques. Estamos aí à disposição aí para perguntas. Secretário, vamos aguardar, por gentileza, alguns instantes para o envio de perguntas para eventuais dúvidas sobre os dados. Subsecretário, temos uma pergunta do Gabriel Ponte, da Reuters. Ele pede, por favor, para confirmar se é o terceiro maior saldo no acumulado do ano da série histórica desde o início, em 1989. Só um minuto. Correto, é isso mesmo, o terceiro maior saldo. A joia. A gente também tem uma outra pergunta da Rosana Hessel, do Correio Brasiliense. Ela ficou com dúvida no número de plataformas. Ela gostaria que repetisse o número de plataformas contabilizadas em dezembro. Essa mudança do regime vai ter algum impacto novamente neste ano? Qual seria? Ela também tem uma outra questão. A queda das exportações brasileiras para a Argentina, Estados Unidos e União Europeia podem significar em uma perda definitiva do Brasil nesses mercados? Teria como explicar melhor quais as chances de o país perder espaço, já que continua sendo pouco competitivo? Eu vou responder aqui a questão das plataformas. Foram cinco plataformas importadas no valor de 4,7 bilhões. E como eu disse, isso foi um fenômeno causado por uma mudança de regimes, né? Então, o Repetro antigo, que é um regime que vigia desde o começo dos anos 2000, ele foi extinto no dia 31 de dezembro. E as operações, essas plataformas que estavam ao amparo desse regime, elas tiveram que migraram de regime, né, para o Repetro SPED. E o Repetro SPED, ele abre a possibilidade para que esses bens sejam nacionalizados, né?
Esse regime ele é um benefício tributário, né? As operações são feitas com suspensão de tributos. No Repetro antigo, passavam pelo comércio exterior, havia uma exportação ficta, uma importação temporária por uma questão contábil para usufruir desse benefício tributário, que não é mais necessário que isso aconteça. Essas operações elas podem se dar sem transitarem pelo comércio exterior com os mesmos benefícios, né? Então, veremos aí uma redução drástica nessas operações fictas. As próximas perguntas, eu acho que para o secretário Lucas, né, uma questão aí de países. Eu acho que a questão foi relativa à perda de mercado em destinos tradicionais das nossas exportações de produtos manufaturados, como a União Europeia, Estados Unidos, Argentina, e o crescimento relativo das nossas exportações para a região asiática. Eu diria que o padrão de comércio brasileiro, observado em 2020, ele foi muito mais função, né, da recuperação, da dinâmica da recuperação das economias, né, principais destinos das nossas exportações, do que propriamente guiado por uma questão de perda ou ganho de competitividade das nossas exportações. Tá? Então, como a China foi um país, e a região asiática como um todo, que se recuperou mais cedo, né, da pandemia e começou a aumentar o seu volume importado, como mostrado aqui nos nossos gráficos, é natural que o Brasil, sendo um país que tem vantagens comparativas em produtos consumidos por essa região, se beneficiasse mais, né, na sua pauta exportadora relativa a produtos de maior valor agregado que são exportados tradicionalmente para a Argentina, Estados Unidos e Europa, né, regiões que até então e por muito tempo estavam fortemente atingidas pela Covid, pela pandemia, que só recentemente começaram a se recuperar, o que foi refletido já no padrão também das nossas exportações, já no terceiro e no quarto trimestre desse ano. Portanto, nós entendemos isso como uma situação atípica, né, uma situação que está muito relacionada ainda com a pandemia, e com o passar da pandemia é natural que o Brasil volte a recuperar mercado nesses destinos, que são importantes destinos de produtos manufaturados para a nossa economia. Secretário, nós temos uma outra pergunta, da Paola Cuenca, do Canal Rural, sobre os resultados acumulados de produtos ligados ao agronegócio, aqui que o Ministério da Economia atribui a queda de exportações em carne de aves de quase 14%, enquanto carne bovina cresceu 15%, e a carne suína teve um grande aumento de 43% nas exportações. Eu vou pedir para o meu subsecretário responder. Certo. Olha, a carne de aves, ela teve uma redução do seu preço em dólar, no valor, uma redução de 13,3% no preço em dólar, enquanto o volume teve uma pequena redução, ficou praticamente estável, né? Uma redução de apenas 0,4%. O segmento ele tem uma característica que ele responde muito à variação de câmbio com redução de preço. Então, o câmbio, o dólar ele se valorizou no Brasil, mas ele se valorizou também nos mercados consumidores e fica mais caro para esses consumidores importarem. Então, é comum os exportadores de carne de aves oferecerem descontos em dólar, então isso pode causar uma redução do preço desses bens, então isso pode estar ligado a esse fortalecimento do dólar no mundo. Já a questão da carne bovina e suína ainda demanda chinesa, né? O país ainda recupera a sua produção de proteína animal, né? Ele sofreu fortemente, principalmente em 2018, por conta da peste suína africana. Ele vem recuperando a sua produção ao longo desses dois anos, né, 2019 e 2020, mas o país ainda demandou muita proteína importada, né, e isso fez com que esses volumes de carne bovina e suína crescessem nessa magnitude.
Certo, subsecretário, ainda na sequência das perguntas da Paola, do Canal Rural, ela queria falar a respeito de outro aumento de exportação que houve destaque, é o relacionado a açúcares e melados, que foi de 71%. Qual é a razão deste crescimento? Ela pergunta. Uma das razões é o fim do antidumping na China, né? Então o país ganha competitividade com esse antidumping. Eu acho que o secretário Lucas talvez tenha essa informação, acho que foi em meados do ano, não foi que esse antidumping terminou. Sim. E isso fez com que os volumes crescessem muito para esse mercado. Tá joia, subsecretário. Agora seria a Lorena Rodrigues, do Estadão. Ela gostaria de uma avaliação por setor das exportações e importações. A expectativa é que cresça apenas as exportações de agropecuários, e em relação às importações, a expectativa é que haja crescimento em quais setores? Olha, nós não fazemos previsões setoriais da balança, né, de crescimento de exportação e importação. Nós fazemos previsões no agregado, né, no volume exportado agregado e no volume importado agregado. Pelas informações que nós temos preliminares, nós acreditamos que será uma recuperação relativamente uniforme, né. Nós teremos certamente um crescimento maior das nossas exportações de bens manufaturados do que tivemos, né, em relação ao ano passado, e também teremos um nível de importação maior, né? Na verdade, essa sinalização de crescimento relativo das nossas exportações, da corrente de comércio, né, de bens manufaturados, ele está muito relacionado ao padrão, né, de recuperação da crise dos países que são os nossos principais parceiros, no caso a União Europeia, a Argentina, né, e o próprio Estados Unidos. Então, a continuar o nível de recuperação dessas economias, a tendência é que o nosso comércio, né, setorial de bens manufaturados, né, vis-à-vis os demais setores que já tiveram um desempenho relativo razoável na economia esse ano, esse desempenho seja melhor do que no ano de 2020. A Lorena pergunta novamente, do Estadão, em relação à corrente de comércio, o valor de 2020 é o menor desde quando? Como se posiciona na série histórica? 2020 ela é menor desde 2017 apenas. 2017 foi 368,5. Agora estamos aí com 368,8. 2017, então, portanto, foi o menor valor anterior. Certo, subsecretário, novamente a Paola, do Canal Rural, ela pergunta que no acumulado de 2020, as importações de leite da Argentina cresceram cerca de 55%. A bancada do agro já chegou a pedir ao governo que barre essas importações para preservar o setor nacional. Essa medida já foi adotada no ano passado e existe uma avaliação no Ministério da Economia sobre essa possibilidade? Olha, não há nenhum pedido, nenhuma solicitação nesse momento que tenha chegado, né, ao Ministério da Economia. E eu entendo que qualquer medida que poderia ser tomada nesse sentido passaria por um órgão colegiado, passaria pela CAMEX, não pela Secretaria de Comércio Exterior. Mas não temos nenhuma informação a esse respeito. Tá certo, secretário. Temos agora uma pergunta do Gabriel Chinoaro, do Globo. Ele pergunta qual foi o peso da agropecuária no resultado da balança. A participação do setor subiu de 19,1% em 2019 para 21,6% nas exportações em 2020. Esse crescimento deve continuar em 2021? É o que nós estamos comentando, né? Quer dizer, o crescimento relativo, né, da nossa pauta agrícola, ela foi muito influenciada pela própria dinâmica, né, dessa pandemia, né, o ritmo de recuperação mais forte da região asiática, que é o principal destino, né, das nossas exportações de commodities,
e nós acreditamos que, com a recuperação que já vem sendo sinalizada, né, no segundo semestre de 2020, e que deve perdurar, né, também para o ano de 2021, digamos, esse ganho relativo, ele tende a voltar a uma situação de equilíbrio, onde a participação dos demais setores seja aumentada em detrimento, né, da participação do setor agrícola, o que não significa que, em termos absolutos, o setor agrícola vá perder exportações. Nós estamos falando aqui em termos relativos. A perda relativa de espaço dos demais setores foi em função, novamente, da dinâmica de recuperação do resto do mundo em relação à crise. Com a volta ao normal da dinâmica de crescimento, né, dos principais destinos das nossas exportações, esses percentuais eles devem voltar à normalidade. Tá certo, secretário. Eu peço a gentileza de aguardarmos só alguns instantes para saber se ainda teremos mais alguma pergunta a ser feita. Já temos uma, novamente, da Paola Cuenca, do Canal Rural. Ela diz que Panamá e Irã são parceiros comerciais que tiveram grande queda em participação nas exportações. Foi um movimento pontual da pandemia ou a perda de participação nesses mercados? Esses países, eles não têm valores muito significativos, né? O Irã, ele costuma ser muito volátil a exportação para esse mercado, muito dependendo da nossa capacidade de oferta de milho, é um grande destino de milho, mas que é muito volátil, né? Dependendo da safra, da oferta, das condições de mercado. E Panamá, eu vou ver os principais produtos, ele pode estar relacionado a alguma operação aqui, alguma operação específica também. Eu não sei responder quanto ao Panamá nesse momento, só um minuto. Erlon, em relação ao Panamá, no ano passado, a gente teve uma plataforma de petróleo na base comparativa, que esse ano não teve. Então, a gente teve uma exportação de plataforma, como esse ano não teve, e como os valores normalmente não são, enfim, a base não é tão alta quanto os demais países, você pode responder aí por essa variação negativa tão grande. Então, a plataforma de petróleo, né, causou esse grande crescimento aqui. Eu estou vendo. Você tem um valor dela aí? Eu tenho, Erlon. Em 2019, a exportação de plataforma, né, para o Panamá foi de 1,28 bilhões. Uhum. Esse ano não teve. Então, Panamá relacionado aí com essa questão da plataforma, que também é uma característica desse regime do repetro, né? O país comprador, provavelmente uma empresa com sede, provavelmente o comprador, ele possui a sede nesse país, né? Mas para a exploração do petróleo aqui em águas territoriais brasileiras. Tá ok, subsecretário. Bom, como não temos mais perguntas por parte dos jornalistas, vamos encerrar então a coletiva a coletiva de hoje. Muito obrigado a todos pela participação e até a próxima. Obrigado a todos. Obrigado, boa tarde.